Qual que tem sido a sua atitude quando a notícia má tem chegado até o seu ouvido? Qual tem sido a nossa atitude quando a notícia ruim, quando a notícia negativa vem? Qual tem sido a nossa atitude mediante as circunstâncias que vêm contra, às vezes, a nossa vontade ou vêm desfavorável àquilo que nós estamos querendo? Te deixar 10 segundos para você meditar. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido, às vezes, a minha atitude? Nosso irmão Weber falou de oração, e muitas das vezes deveríamos partir por esse princípio, né? De entregar a situação nas mãos do Senhor, crendo que Ele pode fazer um grande milagre, crendo que Ele é poderoso para ir totalmente contra a situação adversa e tornar essa situação favorável para a minha e para a sua vida. Quero falar sobre um rei, que um certo dia ele recebe uma notícia que não veio muito agradável ao seu ouvido. Louvado seja Deus. Mas ele tinha atributos, aleluia, para mudar até mesmo o coração de Deus. Louvado seja Deus. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Às vezes, talvez, mediante a situação que se vem até contra você, talvez contra a notícia má que vem até o seu ouvido, o que é que você pode alegar a Deus para dizer: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido sincero? Qual o argumento que você tem para depositar diante de Deus, para que Ele reverta uma situação e traga à memória que você tem sido um servo fiel na presença dEle, para que Ele mude o quadro da sua vida? Louvado seja Deus. Quero falar sobre o rei Ezequias com você nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 20. Deus seja louvado. Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. E vamos vendo aqui alguns versículos, em nome do Senhor Jesus. Vou te esperar encontrar. Tem alguns irmãos procurando. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor vai dizer assim. Estou com a Bíblia com a tradução atual, ainda não me adaptei com ela, mas eu vou me acostumando. A minha rasgou a capa, e essa aqui a tradução é um pouco diferente, mas os meus irmãos vão compreendendo. Depois de um tempo, Ezequias adoeceu e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Eterno, o Senhor, deixe em ordem os seus negócios. Você não tem muito tempo de vida. Ezequias virou o rosto, dirigiu-se ao Eterno e orou: Senhor, lembra-te, ó Eterno, de quem eu sou e do que realizei. Tenho vivido honestamente diante de ti. O meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para te agradar e fazer o que desejavas. E Ezequias chorou amargamente. E Isaías estava saindo, mas antes de deixar o pátio interior, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curar você daqui a 3 dias. Você irá andando por conta própria ao templo do Eterno e acrescentarei 15 anos à sua vida. E estou livrando você do rei da Síria e protegendo esta cidade com meu escudo por causa do meu nome e por amor a Davi. Até aqui. Amém? Louvado seja Deus. Paulo vai dizer aqui a respeito de um rei chamado Ezequias. Louvado seja Deus. Homem que realmente, como ele orou aqui, realmente ele foi íntegro na presença de Deus. Realmente esse homem, esse servo de Deus, este rei, fez o que era agradável aos olhos do Senhor.
Ele era um homem verdadeiro, que quando ele assume, aleluia, o reinado de Judá, a Bíblia vai dizer assim que o povo de Judá tinha já se corrompido, já estava fora da presença de Deus, estava já levantando o altar a outros deuses. A Bíblia diz assim que eles já estavam adorando aquela serpente que Moisés havia usado no deserto, para quando o povo fosse picado, eles já estavam levantando o altar de adoração para aquela serpente, e a Bíblia diz assim que eles faziam ali adoração a outros deuses, a outras deusas, e a Bíblia diz que quando Ezequias, ele toma o reino, a primeira coisa que Ezequias faz é quebrar todos aqueles ídolos, é romper com todos aqueles holocaustos, é romper com todas aquelas imagens e voltar a exercer adoração ao nome de Deus, a voltar, aleluia, a exercer adoração ao nome do Eterno, ao nome do Senhor Deus. Louvado seja Deus. Primeira coisa que Ezequias faz, está todo mundo corrompendo, todo mundo se corrompendo, mas a primeira coisa que ele faz é fazer o povo voltar a prestar culto a Deus, é fazer o povo voltar a servir ao verdadeiro Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Primeira coisa que Ezequias vê, que o povo está fora da presença de Deus, e ele tem a convicção, a certeza, para que o povo agrade a Deus, a primeira coisa que ele precisa fazer é voltar a estabelecer culto ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Para que o Senhor se alegre da minha vida, da sua vida, da nossa vida, é necessário voltar a estabelecer um verdadeiro culto de adoração a Deus. É necessário nos colocarmos novamente, nos afastarmos, aleluia, muitas das vezes da adoração a outras coisas e voltar a nossa adoração exclusivamente a Deus. Quantas das vezes nós levantamos, aleluia, nossas coisas, fazemos as nossas coisas voltado a coisas que nos afastam de Deus, fazemos muitas das vezes grandes coisas, mas que nos tiram da presença de Deus, gastamos tempo em coisas que não nos levam à presença de Deus, e com isso nós vamos nos afastando, exatamente como o povo de Judá, de Israel, estava fazendo naquela época. Mas um homem de Deus chamado Ezequias é levantado como rei, e o povo volta a estabelecer culto e agradar a Deus. Quando eu adoro a Deus verdadeiramente, quando eu presto culto a Deus verdadeiramente, saiba que você alegra o coração de Deus, saiba que o coração de Deus se alegra, e você começa a ter argumento para entrar na presença do Pai, e ter algo para que você apresenta dizendo: Senhor, eu tenho feito isso, e isso chega até o coração de Deus, e Ele ministra algo sobre a minha vida e sobre a tua vida, quando estamos envolvidos com as coisas de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E esse foi o rei Ezequias, glórias a Deus. Ele faz o povo voltar a estabelecer culto, adorar ao Senhor. Ele vive integramente na vontade de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele faz para agradar a Deus, não para agradar o homem, não para agradar esse ou aquele, mas exclusivamente para agradar a Deus. Ele vive com o seu coração inteiramente voltado a Deus. Que a nossa oração, ela possa ser voltada ao Senhor, para que Ele mude a cada dia o nosso coração, e nós possamos estar com uma vida, com o coração inteiramente voltado às coisas de Deus. O mundo nos lança coisas todos os dias para nos afastar da presença de Deus, mas quando temos o nosso coração voltado a Deus, nós sabemos que devemos nos afastar de determinadas coisas para não sair da presença do Senhor. Que a sua oração possa ser moldada nessa noite, que a sua oração possa ser mudada nessa noite, que você possa orar a Deus para que Ele nos ensine a ter um coração, aleluia, perfeitamente voltado a adorar ao seu nome. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que por Ezequias ser um homem sincero na presença de Deus,
Alguns reinos assírios se levantam contra ele, mas o Senhor dá livramento em todos os momentos. Sem o povo do aleluia de Israel lançar nenhuma flecha, a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo, e a oração de Ezequias é ouvida, e numa noite só o anjo do Senhor fere 185.000, e todos são mortos, sem o povo levantar uma flecha, sem ninguém levantar uma espada. Ou seja, Deus entra com providência e dá livramento ao povo, quando o povo está voltado a Deus. Aleluia. Quando você voltar, aleluia, está verdadeiramente na presença de Deus, o Senhor fará, aleluia, batalhas que se levantam contra a sua vida, aleluia, serem vencidas pelo fato de você estar sendo verdadeiro na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E chega um momento na vida desse rei que ele fica doente, quase à beira da morte. E Isaías era muito próximo do rei. Sempre quando um exército se levantava, o Senhor levantava Isaías para trazer profecias até a vida de Ezequias, dizendo que o Senhor traria livramento, trazendo a voz de Deus até a vida do rei Ezequias. E a Bíblia vai dizer assim que o rei Ezequias então fica enfermo, fica doente de uma enfermidade, e a Bíblia diz aqui que ele quase morreu. E a Bíblia diz que numa fase dessas, quando ele estava doente, o profeta Isaías vai visitá-lo. E quando ele chega até a presença de Ezequias, o Senhor tem uma profecia através da vida de Isaías para entregar ao rei. Imagina Isaías chegando até o rei, dizendo: rei, o Senhor me trouxe uma mensagem para você e ela não é muito boa. Tenho certeza que eles tinham intimidade, eles eram próximos. E certamente Isaías era um homem de Deus, profeta de Deus. E pensa a responsabilidade daquele homem de Deus trazer algo tão profundo, tão forte para o rei Ezequias. Mas Isaías tinha convicção do seu chamado. Ele tinha convicção, aleluia, que Deus usava a vida dele e Deus falava com ele. E ele chega ao rei Ezequias e diz: rei, o Senhor manda te dizer assim, que é para você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Acredito que essa talvez seja a pior notícia que um homem ou uma mulher possa receber. Vemos nos dias de hoje pessoas que vão até o hospital fazendo alguns exames e saem talvez da presença do médico com um diagnóstico dizendo: olha, você tem apenas 3 meses de vida. Olha, você tem apenas 6 meses de vida. Ou talvez ligam para a família, alguém que talvez esteja numa UTI, dizendo: olha, o caso dele já é terminal, ele tem apenas 3 dias de vida. E essa notícia chega até o rei Ezequias, um homem que era íntegro e verdadeiro na presença de Deus. O objetivo de Deus naquele momento era levar o rei Ezequias. E a Bíblia diz então que o rei Isaías, o profeta Isaías, sai da presença do rei. E quando ele ouve aquela notícia trágica, talvez ele podia se jogar na sua cama, jogar a coberta sobre a tua cabeça e somente aguardar a morte. Aleluia. Mas Ezequias tinha as mãos cheias diante de Deus. Aleluia. Ezequias tinha suas mãos cheias de obras que agradavam a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim que quando Isaías, o profeta, sai do quarto de Ezequias, a Bíblia vai dizer assim, que Ezequias começa a dizer: Senhor, ele não questiona a sua enfermidade, ele não questiona a profecia que vem diante dele, mas a primeira coisa que ele faz: Senhor, lembra-te, Senhor.
Ele não encosta Deus na parede dizendo: Deus, mas por que, Deus? Deus, por que que isso está acontecendo? Por que que isso tem que ser assim? Deus, por que que você vai fazer isso comigo? Eu tenho sido tão fiel a Ti. Deus, por que que você quer isso para a minha vida? Mas não, Ele diz assim: Senhor, lembra-te. Aleluia. Senhor, só se lembra, Senhor. Quando Ele está dizendo para Deus se lembrar, Ele está diante de Deus dizendo: Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, só se lembra de algo. Senhor, eu já fiz tantas coisas para Ti. Eu já quebrei os altares. O povo voltou a Te adorar. Eu tive um coração sempre sincero na Tua presença. Senhor, o meu coração não guarda ira. O meu coração não guarda rancor. O meu coração, quando entra na Tua presença, é para Te adorar de verdade. A minha vida sempre foi voltada a fazer a Tua vontade. A minha vida sempre foi voltada a estar na Tua presença. Senhor, apenas se lembra, Senhor. Senhor, só se lembra. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a notícia má tem chegado na sua vida, na sua porta, aleluia, seja como Ezequias e se dobre na presença de Deus. Aleluia, se dobre na presença do Senhor, porque Ele é poderoso, aleluia, para mudar situações. Ele é poderoso para transformar situações, aleluia, Ele é poderoso para fazer da tua vida uma nova história. Ele é poderoso para fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Mas para isso, para ter oração ouvida, é necessário ter um coração íntegro, verdadeiro e sincero na presença de Deus. Às vezes nós podemos nos questionar: o pastor Márcio já está nos caminhos do Senhor há tanto tempo. E não vou muito longe nos tempos dos apóstolos, não. Há pouco tempo atrás, 20 anos, 25 anos atrás, nós víamos paralíticos andando. Nós vimos pessoas sendo curadas de AIDS. Nós vimos pessoas sendo curadas muito facilmente. Vimos testemunhos extraordinários. E infelizmente nós vemos dos tempos para cá isso se terminando. É muito mais raro se ver essas coisas. Deus mudou? Não. Mas nós mudamos. E para mudar uma ação no coração de Deus, tem que ter um coração puro e íntegro e voltado inteiramente a Ele. Aleluia, que nós possamos a cada dia ter um coração transformado diante de Deus, ter a nossa vida voltada a fazer a vontade de Deus, ter a nossa vida voltada a agradar a Deus. Aleluia, os tempos têm passado e a igreja, no modo geral, ela tem mudado. Ela tem sido uma igreja que tem se afastado de Deus e não se aproximado de Deus. Aleluia, que você não seja como o povo de Judá, que havia levantado holocausto a outros deuses, mas que você possa ter a sua vida para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para engrandecer a Deus, para que a sua oração seja ouvida e respondida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E Ezequias continua a oração: Senhor, se lembra, Senhor. Aleluia, de quem eu sou, de quem eu realizei, Senhor. Eu tenho vivido honestamente diante de Ti, o meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para Te agradar e fazer o que Te desejava. Louvado seja Deus. E eu quero te perguntar nessa noite. Quero perguntar para mim: o que é que eu tenho para apresentar para Deus? O que temos nessa noite para apresentar a Deus? Quando a notícia bate na porta e você se vê totalmente sem condição, sem solução, como o rei Ezequias, o que é que você tem para apresentar a Deus? Será que podemos falar: Senhor, lembra, Senhor, que eu também fui fiel? Ou talvez dizer: Senhor, lembra aquele dia que eu não fui no culto por preguiça? Lembra aquele dia que eu deixei de estar fazendo um trabalho para Ti, para fazer outra coisa?
que é que temos para apresentar a Deus? Aleluia. O que é que temos para colocar diante de Deus? Aleluia. O que é que eu e você temos para colocar diante dele, para que ele se lembre e diga: realmente a Vivi tem sido fiel, realmente a Bárbara tem sido fiel, realmente o Soares tem sido fiel. Filho, a notícia má bateu, mas segundo a tua oração, eu vou me lembrar de você, aleluia, vou ministrar coisas sobre a tua vida, e vou ministrar vitória sobre a tua vida, mas para isso, faça Deus se lembrar das tuas obras, do que você tem feito. O que você faz para Deus não é em vão. O que você já fez para Deus está diante dele. E segundo, aleluia, a sua vontade, seremos recompensados na glória com tudo que fazemos para ele. O rei Ezequias podia muito bem ter falado para Isaías: Isaías, você está maluco? Não vou morrer não. Eu não vou morrer não, você está doido? Eu podia mandar prender Isaías ou até mesmo matá-lo. A notícia mal bateu na porta de Ezequias, mas ele não questiona. Ele vai entrar em oração diante de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A notícia má já bateu? Ou você está esperando a notícia má chegar? Talvez ela está batendo aí, ou ela já chegou, ou ela já veio. E quantos estão aqui desesperados diante da notícia má? Ela chegou diante de Ezequias, mas ele não foi questionar a Deus. Ele entra em oração diante de Deus. Aleluia. Se a notícia má chegou, se está batendo aí, seja como Ezequias, entra na presença de Deus. A Bíblia diz assim que ele estava deitado em sua cama, ele se vira para a parede, aleluia, e começa a buscar a Deus. E a Bíblia diz assim que ele chora amargamente. E a Bíblia diz assim, que Isaías estava saindo do palácio. Ele já estava lá fora, no meio do pátio. Não sei quanto tempo isso durou, talvez 5 minutos, 10 minutos, não sei. Mas foi algo muito rápido. Isaías está saindo, o mesmo profeta que tinha trazido uma sentença totalmente contrária, a sentença de morte para Ezequias. A voz do Senhor vem a Isaías: Isaías, volta lá, Isaías. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaías, volta lá, não vai não, volta lá. Mas Deus está maluco, Deus? Você acabou de mandar falar que o homem vai morrer, mas volta lá, fala outra coisa para ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Isaías retorna então, volta do pátio para trás, bate na porta do rei. Ô rei, dá licença. Imagino que Ezequias estava terminando de enxugar suas lágrimas. Aleluia. Louvado seja Deus. Ezequias, dá licença, rei. Pode entrar, Isaías. E ele traz outra mensagem. Rei, assim diz o Eterno, o Deus dos seus antepassados de Davi: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Aleluia. Vou curar você dentro de 3 dias. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Crente que tem argumento diante de Deus tem resposta. Aleluia. Crente que é sincero e tem o coração íntegro na presença de Deus tem resposta. Aleluia. Se a notícia ruim chegou na porta, eu quero profetizar nessa noite, que é noite de você entrar no particular diante de Deus, virar a cara para a parede, e ainda que seja necessário chorar amargamente, Deus vai mandar uma notícia que vai alegrar o teu coração. Deus tem uma notícia para você, ainda que a notícia má seja de morte, o Deus que eu sirvo ainda ouve oração de crente sincero, ainda ouve oração do crente que é íntegro e verdadeiro
na presença de Deus, se você tem sido íntegro, verdadeiro, Deus tem resposta para a tua oração nessa noite. E eu já ouço alguém batendo na porta, mas não é com uma notícia má, mas com uma notícia de milagre da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O que alega o meu coração é que Ezequias sabia daquele versículo que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, me buscar, eu ouvirei, aleluia, e sararei a sua terra. Ezequias já tinha convertido o povo do mau caminho. Ezequias já estava sendo sincero, aleluia, já tinha se afastado do pecado, e Deus ouviu a oração dele. O Senhor quer ouvir a oração do seu povo. Ele quer ouvir a tua oração. Se a notícia má está batendo lá na tua porta, na sua casa, talvez a notícia do desemprego chegou e você está desesperado, talvez a notícia da enfermidade chegou, chore amargamente na presença de Deus, aleluia, coloque diante dele o que está acontecendo, porque Deus do céu vai lembrar de você nessa noite. Ele já lembrou de você nessa noite. Ele já lembrou de você nessa noite. Ele lembrou de você nessa noite. Aleluia, ele tem tudo guardado na mão dele. E ele já lembrou de você. Ele lembrou de você. Ele está lembrando de você. Ele está trazendo na memória vidas aqui nessa noite e dizendo: esse meu filho tem sido sincero e eu vou ministrar sobre a vida dele. Ele está se lembrando de você nessa noite. Ele está trazendo à memória você nessa noite. Aleluia. Mas para Deus ouvir oração é algo muito, aleluia, é algo muito chulo, talvez, o que eu vou falar. Para Deus ouvir oração, o que precisa fazer primeiro? Orar. Para Deus ouvir oração, primeiro tem que orar. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloca hoje os seus anseios, e a notícia má vai ser convertido em uma notícia de vitória para a tua vida. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele lembrou de você nessa noite. Ele está lembrando de você. Aleluia, eu sinto Deus aqui nesse lugar nessa noite. Ele lembrou de você. Ele já lembrou de você. Ele lembrou de você nessa noite. Ele manda te dizer que ele lembrou de você. Aleluia. Aleluia. Clama a Ele. Por mais que a notícia seja terrível, aleluia, clama a Ele, entra na presença dEle. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se tem algo que agrada ao coração de Deus, é homem e mulher com coração sincero e verdadeiro diante dele. Eu me lembro de Daniel. Aleluia. O rei levanta um edito que qualquer um que for pego buscando a outro Deus seria lançado na cova dos leões. Outra notícia ruim chegando no ouvido de Daniel. E a notícia que chega até Daniel, que seria um edito do rei, que todo o que fosse pegado buscando orando a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E pensa, um homem como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Imagina que a oração de Daniel não era de 5 minutos, de 10 minutos. Acredito que quando ele entrava na presença de Deus, ele se lançava por horas na presença dele. E a Bíblia diz assim que o costume de Daniel era orar 3 vezes ao dia. De manhã,
no meio do dia e de noite. E a notícia que chega para Daniel é que ele teria que deixar de fazer aquilo que ele mais gosta, que era estar na presença de Deus em oração. A notícia que chega ruim até o ouvido de Daniel é que ele tinha que parar de orar. Mas ele sabe que sem oração ele não consegue falar com Deus, entender a voz de Deus, conhecer a voz de Deus. E ele vê que a notícia que chega é a mesma que diz assim: Daniel, você precisa parar de falar com Deus, ou você vai ser lançado na cova dos leões. Aleluia. Se fosse um outro camarada, talvez não teria orado nunca mais. Aleluia. Talvez não teria orado nunca mais. No mesmo dia que sai o edito, Daniel não se esconde. Ele se ajoelhava, abria a janela e orava buscando a Deus. E aqueles que haviam feito o edito ficaram buscando ocasião contra Daniel e sabiam que ele não deixaria de buscar a Deus. E ficaram só de olho. Mas Daniel não se esconde. Ele continua orando, e quando ele está orando, aqueles que tinham levantado o edito, vem Daniel buscando a Deus. E aí correm até o rei: rei, o seu queridinho Daniel, nós vimos ele hoje de manhã. Você mandou o edito agora e ele estava orando lá, buscando ao seu Deus, ao Deus de Israel. E o rei tinha apreço por Daniel. E talvez em seu coração ele questiona: mas justo Daniel? Mas ele não poderia ir atrás contra um edito real. Manda chamar Daniel. E Daniel é lançado na cova dos leões. Aleluia. A notícia era para não orar. Ele ora a Deus. E por orar a Deus, buscar a Deus, é lançado na cova dos leões. Certamente, muitos já teriam caído, já caíram, acredito eu, naquela cova. Seriam certamente devorados. A Bíblia vai dizer que a cova é tampada, o rei vai dormir, mas ele fica tão apreensivo por gostar de Daniel, que ele não consegue dormir pensando em Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que quando amanhece o dia, ele corre até a cova dos leões. E quando ele abre a cova, Daniel não tem dano algum sobre a si. Aleluia. Daniel não foi nem tocado pelos leões. Louvado seja Deus. Quando a notícia ruim bate, na oração é que Deus traz livramento. É quando entramos na oração que Ele traz o livramento. Louvado seja Deus. Aleluia. Que você, que eu possamos entrar no caminho da oração para receber livramento e até mesmo intimidade com Deus, para termos o coração transformado. É preciso entrar em oração na presença de Deus, para que a cada dia nós tornamos o nosso coração limpo e puro, para quando a má notícia chegar, nós podemos nos apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, se lembra, Senhor. Aleluia. Como Ezequias fez: Senhor, se lembra. Aleluia, louvado seja Deus. Se lembra de mim, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Se lembra de mim, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Qual notícia chegou lá na sua casa? Qual foi a notícia que bateu lá? Não sei se ela veio pelo profeta, não sei se veio pelo vizinho, não sei se veio pelo parente distante, o telefonema. Hoje a notícia não bate mais na porta, né? Ela vem pelo WhatsApp, é mais prático.
Não sei qual foi a notícia que chegou lá no seu celular. Não sei qual foi a sentença que foi lançada sobre a tua vida. Para você ver como a oração de um justo é poderosa. Ela move o coração de Deus de tal maneira que ela muda o propósito do próprio coração de Deus, que era naquele momento recolher ao rei Ezequias, que era levar ele consigo. Imagina que os anjos já estavam aguardando Ezequias subir ao céu para adorar a Deus juntamente com os anjos. Ah lá, o rei Ezequias está vindo, daqui a pouco ele está aí. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a oração de Ezequias é tão poderosa, aleluia, ela é tão sincera diante de Deus, que ela muda uma sentença do próprio Deus para com a vida de Ezequias. E a Bíblia diz assim, que Deus acrescenta mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Aleluia, Deus acrescenta mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Louvado seja Deus. Para quem teria talvez mais alguns dias de vida, aleluia, a oração dele é tão poderosa que move o coração de Deus, e Deus com a sua mão muda a sua sentença e restaura a vida de Ezequias, e em 3 dias Ezequias é curado e vive mais 15 anos fazendo o que agradava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A sua oração é poderosa. A tua oração ainda move o coração, a mão de Deus. Talvez a sentença que veio sobre a tua vida, talvez não foi algo que veio de Deus, talvez veio de Satanás. Lançou algo sobre a tua vida. Mas se tem alguém que é poderoso para transformar até mesmo uma sentença de Satanás sobre a tua vida, esse alguém é Deus. Aleluia. Esse alguém é Deus. Talvez a crise bateu na sua porta, na qual o Brasil se encontra. Mas você serve a um Cristo que é maior que essa crise. Você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Você serve a um Deus que ainda ouve oração sincera. Mas para Deus ouvir oração, é preciso orar. É muito simples, né? Para Deus ouvir oração, é preciso orar. Quanto tempo temos disposto de oração na presença de Deus? Quanto tempo temos nos colocado para entrar em oração diante do Pai? Quando a notícia má bateu, a primeira coisa que Ezequias foi fazer foi orar. Foi entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, só te peço uma coisa, Senhor. Lembra-te. Aleluia. Lembra-te. Será que podemos dizer para Deus nessa noite: Senhor, lembra, Senhor. O que é que Deus tem na memória sobre a tua vida e sobre a minha vida, para poder se lembrar com benevolência e se levantar ao meu favor? Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos sentado mesmo. Aleluia. Ainda que seja necessário nesse momento você chorar amargamente, como fez Ezequias. Aleluia. O faça nessa noite. Aleluia. Talvez a notícia má bateu aí, ó. Ou talvez não foi assim, foi o toque do telefone que trouxe a notícia má. Ou talvez o seu ente querido chegou com uma carta de desemprego, de demissão. Aleluia. Ou talvez a carta do diagnóstico do médico veio totalmente desfavorável. Aleluia.
Mas é noite de hoje você começar a dizer a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, se lembra de mim, Senhor, lembra. Aleluia, Ele tem cada um de você na sua memória. Aleluia, Ele quer lembrar de você nessa noite. Mas para Ele lembrar de você é necessário você se fazer ser ouvido por Ele. Para Ele se lembrar de você é necessário você se fazer ser ouvido. E como é que se faz ser ouvido por Deus? Ainda que necessário seja, é chorar amargamente e dizer: Deus, lembra de mim. Ele quer se lembrar de você nessa noite. Aleluia, Ele quer lembrar da sua causa nessa noite. Ele quer lembrar, aleluia, de você nessa noite. Ele está lembrando de vidas aqui. Aleluia, começa a clamar a Ele, começa a buscar a Ele. Não adianta eu clamar pela tua vida, porque Ele quer ouvir de você. Clama a Ele agora, ainda que em silêncio, mas que o seu coração esteja ligado ao coração de Deus, para que Ele possa ouvir o seu clamor. Ainda que seja enfermidade, diga: Senhor, se lembra. Ainda que seja o desemprego, diga: Senhor, se lembra. Ainda que seja, aleluia, aleluia, qualquer coisa que tenha vindo sobre a tua vida, qualquer que tenha sido a notícia, diz para Ele: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Me canta lá. Senhor, se lembra de nós, Pai. Me canta. Senhor, lembra, Senhor. Deus, em teu nome, lembra da tua igreja, lembra do teu filho. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se lembra, Senhor, nesta noite. Senhor, traga a minha vida, Pai, a vida dos meus irmãos à tua memória, Pai. Senhor, talvez Satanás tenha lançado sentenças, o homem tenha lançado sentença. Senhor, a crise talvez bateu na porta do lado do teu filho. Mas, Senhor, se lembra nessa noite da igreja cristã Pagiel. Lembra, Senhor, nessa noite, Deus, e transforma uma sentença adversa, Deus, em sentença de vida de mais 15 anos, em nome de Jesus. Aleluia. Ezequias imaginava que ali seria o seu fim, mas quando ele entra com sinceridade diante de Deus, o Senhor muda, aleluia, a sua história e acrescenta mais 15 anos sobre a vida de Ezequias. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Se faça ser lembrado por Deus, se faça ser lembrado por Ele com vida de oração. Se faça se lembrar por Deus. Aleluia, aleluia. Ele nos vê, mas para Ele lembrar, faça com que a sua voz chegue até Ele e Ele se sinta incomodado pela tua oração. Aleluia, de tal maneira que a sua sentença seja mudada pela pessoa de Jesus Cristo, pela pessoa de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Lembra só de uma coisa: para Deus ouvir oração, tem que orar. Aleluia. A crise bateu. Ora. Aleluia. Bateu. Às vezes nós não temos nem força de se ajoelhar. Acredito aqui que Ezequias ele estava tão doente que ele não podia se ajoelhar. A Bíblia diz aqui que a enfermidade dele era quase para a morte. Ele estava tão debilitado, tão fraco, que a única coisa que ele poderia fazer no momento, ele estava deitado em sua cama, foi virar para a parede, clamar a Deus e chorar amargamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Choro sincero ainda quebranta o coração de Deus. Sinceridade, se tem algo que comove o coração de Deus, é quando somos sinceros diante dele. Louvado seja Deus. Chega na tua casa nessa noite. Não sei se você vai chorar de joelho, deitado, no chuveiro,
mas chora diante dele. Entra na presença dele. E ele vai lembrar de você nessa noite. Em nome de Jesus. Ele já trouxe você à sua memória. E tem algo grande para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim eu quero agradecer essa oportunidade, aleluia, te desejar uma semana de vitória, abençoada na presença de Deus, aleluia, que o Senhor te traga a sua vida, a sua causa na lembrança dEle, e transforme essa situação em vitória, em mais 15 anos de vida, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer essa oportunidade, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.